Olá pessoal, estamos aqui de novo na segunda-feira com o nosso Sou Seu Vet podcast. É o quarto capítulo dessa saga do podcast Sou Seu Vet. Hoje aqui com a doutora Pamela e a doutora Adriele. Muito obrigado pela presença das duas. Vamos falar um pouquinho de diagnósticos diferenciais, diagnósticos por imagem, coisa que muita gente não tem conhecimento ou acha que, por exemplo, o diagnóstico por imagem é aquele diagnóstico, é aquela salvação que vai dar o diagnóstico preciso e que nós vamos desmistificar isso. É claro que ajuda, é uma ferramenta maravilhosa para o tratamento e o diagnóstico de doenças, mas que precisa de muita clínica junto, precisa de muito conhecimento, e as doutoras aqui vão mostrar o conhecimento e explicar para vocês todos como que funciona o diagnóstico por imagem na medicina veterinária. Então sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. Boas-vindas a todos aqui ao vivo no podcast, pelo canal do YouTube, @MC Produções 2025, e depois nos nossos canais, que eu vou pedir para as doutoras falar os seus Instagram, os seus canais de comunicação, dar os telefones e os contatos. Todos me conhecem, sou o Dr. Ricardo, médico veterinário, formado em Lages há 30 anos, né? E dono da clínica veterinária Onda dos Bichos, 25 anos aqui em Balneário Pissarras. Neste programa nós vamos explorar o mundo fascinante da veterinária, abordando sempre assuntos atuais, coisas, dicas, cuidados, e com entrevistas com especialistas em todas as áreas. Criadores, médicos veterinários, adestradores, muita informação para lhe ajudar a cuidar bem do seu pet. Vamos abordar temas relacionados a cães, gatos, aves, répteis, cavalos, animais exóticos, tudo que caminha, voa, nada, nós vamos estar aqui abordando. Tentar, pelo menos, trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Vamos falar de manejo, prevenção, curiosidades e doenças comuns e tratamentos. Temos como objetivo principal informar você, não deixar você perdido, sem saber o que fazer com seu pet no caso de uma doença ou de alguma enfermidade. Lembrando que eu já falei aqui, eu gosto de falar, guarde sempre o telefone do seu médico veterinário num imãzinho de geladeira, sempre para uma emergência, para uma dúvida. Não medique o seu animal sem contatar um médico veterinário. Eu não digo assim, ninguém cobra para dar uma informação, às vezes cobram, né? Hoje com a telemedicina está difícil, mas a informação, a ajuda, ninguém vai lhe negar. Então tenha sempre o médico veterinário ali como teu porto seguro, para você não fazer besteira e medicar o seu pet sem orientação. Então, esse programa é para você que curte, que tem um pet e quer ter mais conhecimento, né? Todas as segundas, às 20 horas, aqui no MC Produções 2025, no canal do YouTube. Fique com a gente, se gostar, dá um joinha, se não gostar, e compartilha, se não gostar, compartilha com o seu inimigo, né? Para que ele sacaneia ele, manda esse podcast lá para o seu inimigo, para ele, talvez ele goste também de animais, e aí ele vai curtir. Ajude o canal a divulgar e principalmente a trazer mais informações para todo mundo, certo? Os nossos apoiadores, os patrocinadores: Clínica Veterinária Onda dos Bichos, a pioneira da região; Agropecuária do Mano, a maior e mais completa agropecuária de Balneário Pissarras e região, aqui no Nossa Senhora da Paz, do lado do ginásio de esportes; e Farmácia Imperador, a tradicional aqui na Avenida Nereu Ramos, mais de 30 anos aqui na cidade, fazendo bem para a população. Agora sim, o nosso assunto de hoje: ultrassonografia veterinária. Com a palavra, a doutora Pamela e depois a doutora Adriele, para saudar o nosso público. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui falando daquilo que eu tanto amo, que é a medicina veterinária em primeiro lugar, e o diagnóstico por imagem, né?
E é uma honra explicar tanto para alunos, médicos veterinários e tutores o quanto que esse exame traz de informações para nós diariamente, né? E é como você disse, ele é um complemento. Então eu brinco sempre, tanto com os tutores como os nossos colegas, que é o início do quebra-cabeça. É só uma peçazinha ali que a gente consegue montar e tentar entender tudo aquilo que está acontecendo. Adriele. Com certeza. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente tem que também ajudar os outros a conquistar também. Quanto mais informação, mais vidas que podem ser salvas, né? Muito bem, é isso mesmo. Eu gosto sempre de salientar, doutoras, que eu sempre falo isso. Um hospital veterinário ou um hospital humano, ele não funciona se não tiver a pessoa que vai fazer a limpeza do corredor. Ele não vai funcionar, um centro cirúrgico não vai funcionar se não tiver o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o médico, o enfermeiro e o instrumentador. Então, e o volante, que é aquela pessoa que vai buscar o soro, vai buscar as coisas para conseguir fazer com que a cirurgia transcorra dentro do que é esperado. Então, tudo que hoje, que tem na medicina humana, hoje tem na medicina veterinária. E todas as pessoas são importantes. E é como a doutora falou, um ajuda o outro. Um ajudando o outro, nós conseguimos chegar num diagnóstico mais preciso, chegar num tratamento adequado, né? Mas como também a gente fala, né, doutora? Às vezes um achado no ultrassom não tem nada a ver com a doença que o animal tem. É o que a gente chama de achado acidental, né? Então, chega lá, está um tumor no rim, mas o cachorro está com alteração neurológica. Isso, uma alteração neurológica. Então, tudo, às vezes um achado não tem nada a ver com o outro, né? Uma doença hepática, que daí o exame bioquímico e o exame de ultrassom confirmou, mas tem uma pedrinha na bexiga. Não é aquela pedrinha que está causando o problema, e sim o problema hepático. Então, é só para vocês entenderem a importância desse entrelaçamento que existe, que tem que existir. E há 30 anos atrás, quando eu me formei, era tudo na mão e na anamnese. Hoje a gente já tem tudo isso, né? São 30 anos, é pouco tempo, né? E eu não sei, doutoras, se eu não me engano, era 5 em 5 anos, assim, dava uma virada na medicina, né? Hoje eu acho que é de 2 em 2, 3 em 3 que se fala, né? Eu não tenho certeza, mas acredito que a evolução hoje em dia está cada vez mais rápida. Cada vez mais rápida, né? E com a tecnologia também, isso ajuda muito mais a chegar a informação mais rápido para todo mundo, né? Não tem ter esse acesso. E falando sobre o que o doutor falou, a clínica sempre vai ser soberana, né? Então não adianta de nada você ter ali um laudo ultrassonográfico maravilhoso se você não tiver um clínico cabeça ali por trás que vai conduzir de acordo com os sintomas que o paciente está apresentando. Não tenha dúvida. E pessoal, vocês não têm ideia o quanto é bom a gente interagir com o profissional que faz o exame. Muitas vezes, na medicina humana, ela é assim. Você o médico manda fazer o ultrassom, faz o ultrassom, vem o laudo, o médico lê o laudo e acabou. A medicina veterinária, ela é muito melhor porque nós temos o ultrassonografista junto com a gente. Quer dizer, está fazendo ultrassom a maioria das vezes na clínica e conversa com a gente sobre o caso. Então, a gente diz, eu estou procurando isso, eu identifiquei isso e aquilo, e o ultrassonografista vai confirmar se está aquele caminho que o clínico deu está certo ou não, né? Então, é como a doutora falou, mas é um entrelaçamento que existe, que fica muito mais fácil na medicina veterinária. E eu digo para vocês, assim, de 30 anos de profissão, não tenho medo de errar. Medicina veterinária, nós somos muito mais humanos do que o jeito que a medicina humana tem tratado o paciente, né? Então, a gente está muito mais evoluído que eles nisso aí. Eles têm muito mais recursos, mas nós temos muito mais contato com o paciente e contato entre os profissionais, né? Então, isso aí é uma coisa que não dá para deixar de citar. Vamos lá, então. Vamos fazer as nossas perguntas, né? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o currículo das doutoras, né?
Deixa eu ver aqui, a minha mulher me mandou mensagem dizendo que a doutora já... perguntando onde é que a doutora estava aqui me esperando. Deixa eu ver aqui, doutora Pamela. A doutora Pamela estava me contando aqui nos bastidores que ela é ortopedista também. Fala um pouquinho disso aí, doutora. Não cheguei a ser ortopedista, mas desde o primeiro ano eu gostava muito da parte cirúrgica. A minha inspiração era uma professora que era cirurgiã de tecidos moles e ela tinha a especialização de ortopedia. Então, aquela professora, assim, era o meu colírio. Eu preciso seguir os passos dela e quando eu crescer eu quero ser igual ela. Então, toda a minha graduação foi direcionada para o procedimento cirúrgico, para a conduta cirúrgica. Finalizei a graduação, iniciei a residência na cirurgia. E em conjunto, a pós-graduação de cirurgia. Durante a residência e após, eu observei que o diagnóstico de imagem estava ali 99% presente. Como era pós-graduação de tecidos moles, então tinha muito ultrassom. Então eu falei, olha, não é que é legal? É interessante fornecer o diagnóstico, guiar ali o cirurgião para realmente ele conseguir fazer o procedimento cirúrgico, ter a capacidade de chegar ali e direcionar onde está aquele nódulo. E eu fechando aquilo incrível. Iniciei os plantões aqui em Santa Catarina, porque tudo isso foi em São Paulo. E tinha um aparelho antigo, velhinho, e ele olhava para mim, aí chegava aqueles pacientes na emergência. Aí nós temos o AFEST, que é um exame de emergência, né, para ver se tem líquido livre. Então estava sempre a Pamela com ultrassom vendo se tinha líquido livre, mas nunca era só o líquido livre que eu olhava. Sempre tinha os olhos para os outros órgãos e ali foi a paixão pelo ultrassom. Legal. A doutora Pamela, ela é graduada pela Unimes. Isso. Onde? Espírito Lá em Santo? Santos. Em Santos? Litoral de São Paulo. Em Santos, Uhum. Conheço Santos, é maravilhoso lá. Em 2018, residência cirúrgica também na Unimes, pós-graduação na Anclivepa, em cirurgia, curso de ultrassonografia abdominal em Florianópolis, em 2022, pós-graduação em diagnóstico por imagem pela Qualitas, em 2023. As doutoras, elas fazem exames em praticamente todas as clínicas aqui na região, atende todos os profissionais aqui com maestria. Caiu, vamos dizer assim, de paraquedas lá na clínica por um acidente de percurso com o meu filho, que também é ultrassonografista, mas foi uma grata surpresa. Tem um pai legal pra caramba, deve estar nos assistindo. Com É pena, ele não veio, o maridão tá aí, ó. Tá olhando a gente aqui, vê se a gente não fala besteira, mas o pai dela é muito queridão. E na próxima ele vai estar aqui com a gente. Ele é conhecido como estagiário de milhões pelas clínicas. Todo mundo ama o teu pai, né? Todo mundo quer contratar ele. Exatamente. É uma figura muito querido. E monitora da pós-graduação da IBMVET. Proprietária, então, da Diagnóstico por Imagens, da Saluceste Imagens Veterinárias. E trouxe a nossa querida Adriele aqui, a trainee dela, né, que tem internação, clínica médica, internação de cães e gatos no Hospital Veterinário Homeopatas, do Samuel? Uhum. Legal, Samuel é velho, fez faculdade comigo, Samuca. Dei muita canelada nele, a gente jogava futebol junto. Então, na Homeopatas, dezembro de 2023 a março de 2025, ultrassonografia e clínica geral de cães e gatos, em 2025, de abril a outubro, trainee em diagnóstico por imagem com a doutora Pamela, começou em novembro de 2025, formada em medicina veterinária pela Unisul em 2019 e 2023. Mais recente, mais novinha. Mas já está com a ganja aí pegando as manhas da doutora. Né? Eu tenho que ressaltar que quem me incentivou muito a ser ultrassonografista foi a filha do Dr. Samuel, ali na Homeopatas. É mesmo? Que legal. Ela falou assim... Ela é ultrassonografista também, não? Ela fez o curso, mas ela é da cirurgia. No entanto, eu conheci ela na pós de cirurgia.
Ah, legal. E ela que me incentivou bastante. Ela falou, se você gosta, vai. Massa, que Seu legal. coração acelerou por isso, Aham. é o seu caminho. E dito e feito. Não adianta, a gente, como eu estava comentando aqui nos bastidores antes, eu também sou assim. Eu começo a fazer uma coisa, eu me apaixono, na medicina veterinária eu me apaixono, eu vou lá e faço especialização. Aí faço outra coisa, fui diretor de vigilância de saúde, fui lá e fiz especialização em saúde pública. Caí nessa história do perito. Ah, perito. Fiz perito, sou perito também. Aí dermato, clínica e cirurgia, oftalmo, aí fui fazendo, né? Tudo é muito maravilhoso na medicina veterinária. E é isso que acontece, a gente se apaixona, vai lá e faz, né? Graças a Deus, Deus dá esse dom para nós, né? Para a gente fazer aquilo que a gente gosta e ter essa opção também, ter o apoio dos pais, né? Isso é muito importante. O apoio dos pais, dos amigos, né? Incentivar. E tu, o que que deu em ti que saiu já? Bom, tu já tá na frente da gente, né? Já novinha, recém-formada não, mas já tem um tempinho de formada, mas já se direcionou bem para uma coisa, para uma área, só que daqui a 10 anos tu não precisa nem do transponder ali do transdutor. do transdutor, tu vai com o dedo. Conta para nós um pouquinho. Eu conheci a doutora Pamela justamente no Hospital Homeopatas também. Fiz todo o meu estágio obrigatório lá com o pessoal. E durante esse estágio, antes disso eu já tinha tido uma experiência em uma outra clínica de diagnóstico por imagem em Itajaí. Já brilhou um pouquinho o olho, mas o que realmente acendeu foi quando eu comecei o estágio lá com as meninas da Homeopatas. Que daí eu trabalhava tanto na parte da internação, como auxiliava a doutora Pamela nos procedimentos de ultrassom. E foi ela que basicamente foi a minha inspiração. Foi ali que o olho brilhou e que ela fazia perguntas e eu ia respondendo, ia criando cada vez mais interesse. E ela me incentivava muito, as meninas em si lá me incentivavam muito. E ela sempre falava, a parte da clínica é muito importante, ela é soberana, você precisa ter essa base. Foi aí que eu me inscrevi no programa de trainee da Homeopatas e eu passei. E lá eu consegui fortalecer mais essa parte do meu conhecimento em clínica e intensivismo com as meninas. E posteriormente já puxei ali o gancho junto e entrei na pós-graduação de diagnóstico por imagem. Se Deus quiser, finaliza agora em junho, passando o TCC. E tive a oportunidade agora também de trabalhar do lado da minha inspiração. Isso é massa. Trabalhar com quem a gente gosta, se dá bem. E o importante que eu vejo na doutora é justamente isso, é não esconder o jogo, né? Ela tá te ensinando, tá te dando toda a manha do que ela aprendeu, porque quem tem confiança no taco, vamos dizer assim, né? Não tem medo de ensinar. E eu sempre brinco assim, com meus amigos e tal, que eu falo assim, que eles falam, Ricardo, pô, tu é um cara isso, tu é um cara aquilo. Eu sempre falo assim, o mestre, ele só é reconhecido como mestre quando ele é superado pelo seu pupilo. Então, um professor, quando ele é professor, ele olha o pupilo, o aluno dele, lá em cima, no topo, né? Ele diz assim, cara, esse orgulho é meu, fui eu que ensinei, entendeu? Isso a gente vê nela, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Não precisa, a gente não precisa esconder aquilo que a gente sabe dos outros colegas que vêm perguntar alguma coisa. A gente tem que falar, porque a gente já sabe e a gente já faz com maestria, e você não é eterno, né? O que fica é o seu legado, né? O que fica é o seu legado e a admiração que você vai ter por ela, assim como outros vão ter por você, né? Porque você vai fazer a mesma coisa, tu vai ensinar também, né? Eu tive muita decepção com o ultrassonografista, né? Nos meus 30 anos. Nem tudo, porque o ultrassom é mais novo do que isso, na veterinária.
Mas eu tive casos de ultrassom, assim como na endoscopia. Tive casos de ultrassom que, cara, eu dei um diagnóstico com raio-x, com palpação e eu chamei o ultrassonografista. O ultrassonografista me disse que não era isso, que era tal coisa. Aí abri e era o que eu tinha falado, entendeu? E um profissional que se dizia renomado. Então, é claro que pode acontecer, né? Mas nunca a gente tem que estar em cima de um pedestal e dizer que é isso, bater martelo, né? Porque na hora que... é cirúrgico, doutor Ricardo, abre porque tu tens aí um desvio de uretra, como é que era o nome? É ureter ectópico. Tu tens um ureter ectópico. Fui a Joinville, busquei a sonda de Foley para poder fazer a cirurgia. Abri, era o rim, uma hidronefrose gigantesca. E que ele dizia que era a bexiga. A carinha das duas. A gente tem que... Isso que tá era um sempre se profissional que vocês conhecem, eu não vou falar nome, tá? Mas o que eu digo com isso? É que tem que ser pé no chão, entendeu? E fazer a coisa certa, porque, né? Não, pode ser, posso estar muito enganado, mas tá com tudo. Não é isso. Não é isso. Pode. Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade de saber que existem outras possibilidades e que ele não é tanto na clínica quanto, né? Eu digo, eu prefiro estar errado às vezes, porque a gente está jogando com a vida do animal, né? Então é melhor a gente estar errado no diagnóstico. Eu digo assim, eu já peguei tantos casos assim, para mim é isso, é essa doença. Só que essa doença vai levar ao óbito, né? Ou vai ter que operar, né? E eu digo assim, vamos fazer outros exames assim, mas eu quero estar errado. Se eu tiver errado, as chances são melhores. Então é isso aí que tu tem que fazer, né? E entra a questão de ser humilde também, né? Porque Sim. cada dia, eu particularmente aprendo com o clínico, com o cirurgião. Então, às vezes, escutar o que aquela pessoa fala pode te ajudar no próximo paciente. E também ser humilde. Olha, eu nunca vi essa alteração nesse exame ultrassonográfico, então eu vou estudar, vou investigar e te trazer uma resposta. E ali se entra o bom profissional, isso que eu sempre tive na minha cabeça. Não do que sabe tudo, porque a gente não sabe tudo. Bem isso. O que meu professor falou lá na colação, que eu não esqueço, meu pai brinca até hoje, que o estudo, ele não acabou ali, ele só iniciou. E diariamente é assim, é uma vida, né? Então, cada paciente tem um sinal clínico, tem um diagnóstico, tem uma conduta totalmente diferente, né? Não é a matemática que 1 mais 1 é 2. É 2, verdade. Isso é muito importante, a gente ter essa noção e a gente traz isso dos professores, né? Os meus professores sempre falavam assim, uma doença, o tutor sempre tem razão. Então, se o tutor diz que está doendo, que meu cachorro tá doente, e tu examinar ele e não achar nada, procura porque tá. A gente muitas é muito observador. a gente muitas vezes frescura, né? Mas não é. Depois tu faz o exame, tu vai procurar, tu vai achar o problema do cachorrinho. Os tutores de felinos são os mais criteriosos. Mais criteriosos. Meu gato tá estranho, doutor. Por quê? Ele tá mais quieto. Ponto. Pode pesquisar. Aí tu fala assim, Pode mas pesquisar. como é que é? Assim, não, é que assim, ele tá dormindo mais, né? Mas gato já dorme o tempo inteiro. Né? O chat tá bombando ali. Que legal. Legal. Vamos partir um pouquinho para as perguntas aqui. Já tem uma pergunta que está no nosso script aqui, no nossa... quero saber das doutoras, né? Vem um paciente com uma orientação, né? Um pedido, uma solicitação de exame, né? Para vocês. E aí, quais as informações assim mais importantes que vocês levam assim para vocês
conseguir procurar a doença ou conseguir procurar uma alteração no ultrassom. Não sei se eu fui bem claro. Uhum. Então, o tenha que bondade. eu sou acho que a profissional mais chata com quesito requisição. O que mais... Eu acho que eu não mando nenhum. Mas Mas é que eu falo contigo, né? Você tá ali todo dia, né? Então a gente tem essa troca. Mas o que é mais importante para nós é o histórico. Então, tudo. Desde os exames anteriores até mostrar para nós um ultrassom de 2 anos atrás. Isso faz muita diferença. E então, o paciente ele veio com diarreia. Mas como que são essas fezes? Escura, clara, mole? O paciente tem controle ali do esfíncter, ele faz a mímica ou não? Então, esse histórico faz muita diferença. Muita mesmo. Então, eu acho que na requisição, o mais importante é o histórico do paciente. No entanto, que eu acho que eu sou até chata com os tutores, porque durante o exame eu faço as mesmas perguntas. Mas é a minha anamnese, para o tutor que não conhece, são as perguntas, os questionários que os médicos fazem, para tentar realmente, na nossa cabeça... Procurar e juntar... Exatamente, montar o quebra-cabeça. De novo, o quebra-cabeça. Então, para mim, eu volto no histórico. Eu volto no mesmo que ela. Essa informação é crucial. O exame de sangue, a gente consegue fazer essa associação. E depois, no final, fazer justamente aquela troca com o clínico sobre o caso. Eu acho que é mais... Pesquisa um pouquinho mais isso. Com certeza o histórico vai auxiliar muito o ultrassonografista. E as doutoras recomendam, sim, o ultrassom uma vez por ano? Como é que é? Olha, o ultrassom eu recomendaria como check-up pelo menos uma vez por ano, né? Já me perguntaram, mas o meu paciente tem 1 ano. Nós temos muitos pacientes que têm alterações congênitas. Hoje em dia, a gente pega diversos animais. Por exemplo, eu tenho uma paciente golden que ela tem insuficiência renal. E ela teve um sinal clínico de cistite, que é inflamação, e foi solicitado ultrassom, e no ultrassom foi visualizado que o rim ele não tinha uma morfologia adequada, e desde então ela faz exames esporadicamente para acompanhar, tanto o exame de sangue quanto o ultrassom. Então, às vezes, o check-up ele entra como um exame preventivo. Não que o paciente tem que entrar numa urgência, uma emergência, ter um sinal clínico para fazer o exame ultrassonográfico. Então, recomendaria sim, super, escrever ali na listinha, exame de sangue e ultrassom, pelo menos uma vez no ano. Isso é importante, pessoal, porque assim, muitas vezes o tutor, ele acha que é desnecessário, ou que assim, eu não faço nem para mim e não gasto comigo, vou gastar com o meu pet. Lembre-se que você é responsável pelo teu pet. Você pegou ele porque quis, né? Ninguém obrigou você a pegar. Então, a partir do momento que tu assumiu essa responsabilidade de cuidar, você tem que cuidar, né? E como diz o ditado, o barato sai caro. Se você economiza com exames, depois você vai gastar com cirurgia, com tratamento e às vezes até com a cremação, porque o animal morreu. Então, é importante isso, você ter essa noção de eu vou cuidar do meu pet, eu vou fazer os examezinhos. Mas para fazer um ultrassom eu preciso de uma requisição do veterinário. O mínimo que você tem para fazer é isso. É passar, porque o veterinário vai solicitar os exames que achar necessário, vai solicitar o ultrassom, uma vez por ano pelo menos, como eu digo assim, um paciente oncológico, que ele está com câncer, eu tenho uma pacientezinha que está com câncer de pulmão. Aí, a tutora perguntou, mas quanto tempo ela tem de vida? Assim, se eu soubesse como é que estava o raio-x dela há 6 meses atrás, eu podia te dizer. Por quê? Porque se há 6 meses eu bato o raio-x e não tem tumor nenhum, batendo o raio-x agora já tem tumor, eu sei, não dou 3 meses de vida para ela. É assim que os médicos fazem esses cálculos doidos, que tu tem 2 semanas, tu tem 1 mês, tu tem 6 meses, tu não tem 1 ano. Então, por quê? Porque eles estão acompanhando os exames e vendo a evolução da doença, né? E o ultrassom ele serve para isso. Doenças congênitas, malformações, essas coisas você consegue
aí prevenir doenças futuras, porque tu sabe que tem um problema ali, e aí você vai prevenir doenças futuras com medicamento, com vitamina, com tratamento, evitando determinados alimentos, entendeu? Então, isso é muito importante, pessoal. Trabalhar a longevidade. Hoje em dia, a medicina veterinária é igual à humana, ela é preventiva. Bem e se isso. você faz a preventiva, você trabalha a longevidade do seu filho de 4 patas. Bem isso aí. Doutora, para ter uma ideia, há 30 anos atrás, a expectativa de vida do animalzinho era de 10 anos, 12 anos no máximo, tá? Isso raças pequenas, né? Quando eu me formei. Hoje, a gente já tem paciente de 22, 24, então praticamente dobrou, né? Deixa eu pegar aqui, tá cheio de perguntas. Praticamente dobrou essa situação. Então, isso por quê? Por causa do conhecimento dos profissionais, por causa dos estudos, por causa da prevenção. Na minha época, os cachorrinhos... Era isso, né? Prevenção. Não, tipo assim, ó. Nasceu uma ninhada. Eu vou quebrar o pescocinho eu tinha 8. Quebrava o pescocinho de 6 e deixava 2 para mamar, para não dar mamite. Isso há 30 anos atrás. Né? Então, hoje, graças a Deus, não existe mais isso. Hoje é crime, né? Então, evoluiu, né? Evoluiu, e né? é aquela coisa, eles não falam, né? É. Então, quantas vezes já aconteceu da gente pegar um paciente que às vezes não tinha nada de sinal clínico e ir lá no ultrassom e achar. E achar e você conseguir trabalhar essa questão do estadiamento. Então, Explica muito o que é o estadiamento, doutora, já aproveitar, porque é palavra de médico isso aí. É vocabulário de médico. O doutor falando o que é isso. Manda lá. O estadiamento a gente utiliza principalmente para pacientes que têm alguma alteração crônica. Muito se fala, por exemplo, do estadiamento de um paciente oncológico. Então, às vezes tem ali um tumorzinho de pele que não parece ser nada, só um carocinho, mas aí você vai lá e faz um exame ultrassonográfico e, infelizmente, às vezes acha ali um foco de metástase. Ou não também, né? Você precisa trabalhar essas duas possibilidades. Você fazendo os exames, a radiografia de tórax, o ultrassom abdominal, você consegue fornecer para o clínico a informação se aquilo ele está mais avançado, se tem uma possibilidade de metástase, se ele vai fazer aquela cirurgia e simplesmente vai tirar ali, vai parar ali, não vai precisar, por exemplo, de quimioterapia. Então, é muito importante. Verdade. Nós temos aqui a Regina... a Regiane Amorim. Ela falou assim, gostaria de saber qual é o erro mais comum que as pessoas cometem com seus pets sem perceber. Vamos jogar para a área da ultrassonografia. O que as doutoras veem assim, as pessoas fazem tal coisa que pode gerar um problema que é bastante comum na ultrassonografia. Eu tenho a minha ideia. Agora quero ver se vai bater. Nós pensamos a mesma coisa. Vamos lá, então. Olha, o erro maior é o fornecimento de alimentos que nós ingerimos. Bingo. Né? E teve um dia que eu acabei brincando com uma tutora, né? Porque, como eu falei, eu faço perguntas durante o exame. E no ultrassom a gente consegue visualizar imagens que sugerem, por exemplo, alimentos, como o vegetal. O vegetal faz um formato muito diferente no estômago, né? E eu perguntei pra ela, ele come só ração? Não, doutora, é só ração. Aí eu falei, gente, mas aqui tem vegetal. Eu falei assim, vou pegar essa moça. Falei, então, eu acho melhor a gente investigar, porque no estômago tem umas coisas que lembram vegetais. Mas se ele só come ração, eu acho que tem uma coisa muito estranha. Eu acho que tem que pedir uma endoscopia. Então, não, doutora, ele comeu cenoura hoje, comeu batata. Aí eu comecei a dar risada, eu falei que tava brincando, né? Mas que o que mais a gente pega de complicação é o fornecimento de embutidos, pizza, doce. A minha médica, a minha obstetra, ela fornece leite condensado para a gatinha dela. E quando ela me falou isso, eu fiquei assim, gente, mas não pode, traz muitos malefícios, né? Uhum. É que nós somos seres raciais e mesmo assim a gente come coisas que fazem muito mal. Mas eles comem porque é mais palatável, mais gostoso, né? Como se fosse uma criança. Uhum. Então,
o pâncreas sofre muito com essas alimentações, muito mesmo. E esses problemas digestórios é o que mais... É o campeão. É o campeão das alterações. O que ele tem? Vômito e diarreia. Pode pesquisar. Infelizmente, muitos tutores, eles pensam que estão dando um agrado, mas não sabem dos malefícios. Quer ver o York, né? Só uma bordinha de pizza. Quer ver o Yorkzinho, né? Quer ver o pós-natal? Aqui, ó, eu vou ler esse comentário aqui, porque esse me exaltou. Oiê, suas lindas e meu lindo. A minha esposa, né? Ai. Obrigado, meu amor, por estar assistindo. Marina Moraes. Conteúdo incrível demais, parabéns pela iniciativa. Tenho uma dúvida. Quando um sintoma parece simples, mas pode ser algo grave? Olha, já vi uma paciente, na verdade, que ela foi adotada por uma tutora. Ela estava há uma semana, era um Spitzzinho, porque o tutor falou, o antigo tutor, que não aguentava mais ela porque ela só vomitava. Então ele decidiu doar uma cachorra de raça, e essa senhora, ela decidiu pesquisar por que aquela cachorrinha vomitava tanto. E na verdade era um corpo estranho linear, que é a linha, né, que estava obstruindo e plinçando as alças intestinais. Então é como se realmente tivesse pego uma manga e feito assim. Então toda a alça intestinal dela, desde duodeno e jejuno, que são duas alças intestinais, estavam completamente plinçadas. Fica igual cortina, né? Igual cortina. Então essa paciente estava há uma semana sofrendo com dor, obstruída e vomitando, mostrando sinais que estava muito mal, muita dor, né? Então, a nova tutora, que era uma senhora, estava super feliz que estava com uma paciente de 1 ano, uma raça fofa, linda, maravilhosa, mas não sabia a bomba que tinha dentro do abdômen. E para ver o quanto esses animais também são resistentes à dor, né? Porque imagina a dor que aquela paciente tinha, e no procedimento cirúrgico tinha a alça intestinal necrosada, estava assim bem sério, mas conseguiram salvar ela, mas graças à nova tutora que decidiu investigar. Eu ia falar bem isso aí, corpo estranho é terrível, né? Porque às vezes é só um vômitozinho mesmo, né? E o tutor não dá bola. E quando vê, é um corpo estranho, principalmente o linear, né? Cordão, fio dental, pessoal. Fio dental. Você vai, pega o fio dental, joga fora do lixeiro e tem o cheiro de carne, cheiro de alimento, e o cachorrinho e o gato vão lá, pegam e engolem isso ali. E o fio dental, ele espicha dentro do estômago. Eu já peguei um gato de uma cliente lá de Dona Dolly, lá de Barra Velha, e o gatinho dela tava o fio dental, perdão, não era fio dental, a linha, ela é costureira, grudado na língua e lá no reto. Não puxem, por favor. Não puxem. Pelo amor de Deus. Todo o intestino passou pelo estômago, tudo plissado, tudo em forma de cortina. Eu abri em 5 lugares, além de tirar uma porção de intestino dele. Então, é muito grave isso aí, pessoal. Fio dental. E também o humano. Tem gente que gosta de ficar mascando o fio dental. Se engolir, pode acontecer com o humano a mesma coisa que acontece com o animal. Tá? Então, tomem cuidado com isso aí. Eu queria mandar um abraço para a dona Jane Novatsky, nossa cliente de, eu acho que uns 25 anos. Obrigado, dona Jane, sempre aqui com a gente. Todo o programa, tá sempre assistindo. Muito obrigado, a senhora está aqui no meu coração, a senhora sabe disso, né? Vamos lá. Mais um pouquinho, então. Sim, o campeão de diagnóstico, qual é? É o que nós acabamos de falar. Enterites. O sistema digestório é o clássico. Pancreatite, processo inflamatório em trato digestório é o clássico. Sêmico, paciente intoxicado. Às vezes você vai puxar no histórico, nossa, mas eu não tô entendendo, doutora, por que ele tá assim? Aí às vezes foi lá um veneno que passou na grama. Teve um que a gente pegou que ele tinha uma horta e ele passava veneno nos legumes ali, nas verduras, e o paciente consumia direto da horta. E foi um quadro bem grave.
esse cuidado que tem que ter, né? A alimentação. Osso. Nossa, osso. O pessoal dá muito osso cozido, né? E infelizmente, às vezes... né? Da impactação do intestino, da Eu acho paralisia. que o trato digestório é o clássico. É o clássico, né? É o campeão. E urinário em felinos. Ali falando de sintomas que começam de forma singela, né? A gente não pode deixar de falar das obstruções urinárias dos felinos. E cistites e obstruções, né? O estresse, né? É muito comum. Eu tô com uma gatinha lá, talvez até te chame amanhã, que tá com esse problema. Doutoras, a diferença entre o raio-x e o ultrassom? Tem bastante diferença. Vamos lá. A gente inicia primeiro... Temos um pouquinho de tempo, tá indo muito rápido, eu tô olhando aquele relógio. A primeira diferença é que o ultrassom é dinâmico, né? Então, nós vamos fazer ao vivo e a cores, digamos assim, né? Então, a gente vai ver motilidade, que são os movimentos das alças intestinais. A gente consegue visualizar aquilo realmente está acontecendo no momento. O raio-x, ele é mais estático, né? A gente faz a imagem, a gente não consegue mudar o ângulo da imagem, né? No entanto, que a gente chama de projeções, por isso que o médico veterinário sempre pede mais de uma projeção. E questão da emissão da imagem, o raio-x é emitido pela radiação, o ultrassom pelas ondas sonoras, né? Tem mais alguma coisinha que vem em mente? A radiografia, com certeza, para pacientes ortopédicos, ela vai ser a escolha. De eleição. Vai ser de eleição. E o ultrassom, a questão do abdômen, né? Porque o raio-x já não emite tanta... uma imagem de boa qualidade, digamos assim, tanta definição. O importante é saber, assim, ó, você vai bater um raio-x, você vai ver ele unidimensional, né? Então, quer dizer, você vai bater ele de frente, você vai bater ele de lado, por isso que o veterinário pede 3 posições com o radiologista, porque tu tem que pegar o que o ultrassom faz. O ultrassom, aí a doutora faz assim na barriga do gatinho, do cachorrinho, para justamente movimentar e ter essa dimensão maior e os ângulos melhores, né? Então, a diferença é essa. É claro que tem coisa que o raio-x, ele vai dar uma imagem um pouco melhor, eu acredito, que tipo a sombra acústica, você tem de um osso. Claro que tu tens também aquela, hoje já tem aquela classificação, né? Isso aqui é um osso, isso aqui é um botão, né? Isso aqui é cocô. Então, tu tens a alteração de coloração, de ecos e tal, né? Mas o raio-x, um osso, eu acredito que ele já vai definir muito melhor, um metal, porque ele não vai passar de jeito nenhum o raio ali por aquele objeto, né? Mas num plissamento, muitas vezes, no raio-x tu não vê, tu só vai ver se tu fizer o contrastado, que daí vai aparecer a minhoquinha, e no ultrassom você já consegue ver, né? A questão de presença de líquidos, tudo isso aí, né? Então é um exame muito completo e que nos ajuda bastante no diagnóstico e no tratamento, né? Às vezes eles até acabam se complementando, né? Justamente, eu sempre falo. Complementa o outro. Você vai pegar um paciente que tem uma alteração, às vezes uma suspeita que não está conseguindo defecar. E aí no ultrassom você vai ver um monte de sombra de cocô. Mas aí você vai fazer ali o raio-x, muitas vezes vai pegar ali o diagnóstico de um megacólon, um fecaloma, e fazer essa associação. E o ultrassom, ele permite, além de você enxergar o formato do órgão, você enxergar ele internamente, né? Então essa associação dos dois às vezes é muito necessária. Por isso, pessoal, a gente fala sempre assim, ó, não adianta, não é por maldade que a gente faz, ligar para o veterinário e dizer assim, ó, eu quero fazer um ultrassom. Tens a requisição? Não tenho. Assim, mas qual é o problema? Meu cachorro não tá com dor na barriga. Sem um veterinário examinar e ver o que está acontecendo, fazer a anamnese, examinar, tocar o animal, não adianta pedir exame. Vai procurar o quê? Entendeu? Às vezes pode até achar, mas é aquilo que eu falei. Vai achar, a dor é de uma pedra na bexiga,
e está achando que o cachorro está vomitando, mas é um problema alimentar e que no ultrassom não vai ver. Não tem como fazer um ultrassom abrangente sem ter uma noção do que está procurando. A doutora não vai adivinhar, né, o que achar. Pode ter um monte de achado e não saber se aquilo ali tem relação com sintoma. Então, eu estou falando isso porque, como a doutora falou, se junta as peças, né? Então a clínica vai juntar com o raio-x, com o ultrassom, e às vezes precisa de uma tomografia, de uma ressonância. Então, é tudo junto para chegar num diagnóstico preciso, entende? Então, isso que vocês têm que ter noção. Só um exame, ele não dá para bater martelo. Eu posso bater um raio-x e ver pedra no estômago do cachorro, mas o problema dele é renal, é hepático, não tem nada a ver com aquela pedra. Ele come pedra, está acostumado, vai defecar a pedra e está de boa. Então, muitas vezes, você tem que entender isso. Não é que a gente quer ganhar dinheiro, não é que a gente quer só abusar da boa vontade de vocês. É porque a gente quer dar o diagnóstico preciso e quer fazer o melhor para o teu pet, entendeu? E eu tenho um complemento também, que o exame ultrassonográfico, nós falamos várias vantagens, mas a desvantagem dele é que existem limitações, né? Por exemplo, tem alguns tumores que a gente não consegue mensurar ou entender a dimensão dele, que nós precisamos de complemento. Hoje em dia, a tomografia cresceu muito na medicina veterinária, né? Então, tem pacientes que a gente encaminha para tomografia para complementar o ultrassom, que chegou o limite do ultrassonografista. A gente consegue visualizar que tem alterações ali presentes, que pode estar afetando os órgãos locais ou os do lado, que a gente fala que são os adjacentes, mas a gente não consegue mostrar para o cirurgião exatamente aonde ele deve intervir. E por isso que a gente fala que é complemento, porque um exame complementa o outro. E até nessa última temporada eu tive uma... Deixa eu ver se dá tempo. Tive uma história engraçada que eu recebi uma mensagem de uma tutora me pedindo um exame na rua. A princípio eu dei risada, mas depois eu falei, não, pera, deixa eu tentar entender. E ela me falou que um carro passou, atropelou um animalzinho de rua e ela queria que eu fizesse o ultrassom na rua. Mas eu liguei para ela e expliquei. O ultrassom naquele momento, para ele é o menos importante. Ele precisa de um clínico geral. Por quê? Imagina quando a gente bate um dedinho, dói. Imagina ser atropelado, né? Imagina a dor que aquele paciente está sentindo. Então, eu fui sentimental, primeiramente racional, porque eu poderia ter ido pelo financeiro, mas não, aquele paciente durante o exame ultrassonográfico vai sentir muita dor, muito desconforto, e não é o que ele precisa. Ele precisa de um exame físico feito por um clínico geral. O clínico geral vai avaliar aquele paciente, vai avaliar o grau de urgência ou emergência, que tem muita diferença, e depois ele vai solicitar o exame. Primeiro ele vai estabilizar, tirar a dor. Então é isso que o doutor falou. Precisa de um clínico geral para ser à frente. E ele vai usar o raciocínio clínico dele diário para instruir. Se é um exame de sangue, se é um exame ultrassonográfico, os dois, e por aí vai. Por isso que precisa de tudo. Quer acrescentar alguma coisa, doutora? É basicamente isso que a doutora Pamela falou. Muitas vezes a gente se depara com casos que realmente precisa dessas intervenções, né? Uhum. E você vai pegar um paciente na emergência, ele não vai ser o exame que vai salvar primordial, a vida dele naquele momento, né? Ele precisa de uma estabilização, ele precisa de ter essa linha de frente do clínico. Uhum. Muitas vezes a gente fala, a gente que trabalha com essa parte de emergência, né, e de acidentados e tal, a gente fala, muitas vezes eu paro na frente do paciente e fico só olhando para o paciente, coloco ele numa posição de conforto e fico olhando para o paciente. E o tutor fica desesperado do meu lado, querendo saber se está doendo, se quebrou, se não sei o quê. E eu estou olhando, eu estou vendo reação, eu estou tocando na perna, estou tocando na barriga, na coluna, devagarzinho, às vezes é uma carícia, mas eu já estou ali analisando a sensibilidade do paciente,
do comportamento dele, a questão da dor. Então, muitas vezes o tutor ele quer um atendimento que tu resolva, Imediato. né, imediato. Essa semana chegou um gatinho, uma doença crônica, muito caquético, anêmico e tal, aqueles gatos de FIV ou FeLV já em último estágio, né? Chegou na emergência para mim, chegou para morrer, né? Botei na mesa, quer dizer, ela me entregou e já estava morto. E não vai fazer nada? No jeito que o paciente estava, caquético, anêmico, numa condição, não adiantava nem botar na UTI que ele não ia sobreviver. Não tinha, já chegou parado, tanto respiração quanto coração. Então, a emergência, ela tem que ser com cautela, com cuidado, porque às vezes até um movimento ou qualquer coisa que tu faça pode dar uma dor excessiva, pode dar complicar o trauma que o animal vem a óbito por causa dessa, né? Tu posicionar um cachorro com um gato com a hérnia diafragmática de barriga para cima para fazer um raio-x, tu vai matar o cachorro. Então tu tem que estabilizar primeiro, posicionar primeiro. Então isso que as pessoas têm que entender, né? Não é simplesmente fazer o exame. Para fazer o exame, o animal tem que estar numa posição que seja confortável, que não seja complicada para ele, né? Quanto à segurança do ultrassom, quais os riscos que tem um ultrassom de causar alguma doença? Pouquíssimos. Na verdade, nenhum, né? Aham. Porque até quando eu descobri que eu estava grávida, todo mundo falou, meu Deus, tem que parar de fazer ultrassom. Não. Não. As ondas sonoras a gente nem consegue ouvir, que na verdade o que produz o som são ondas ali naquele aparelhinho que a gente utiliza, né? Então aquelas ondas sonoras elas retornam e emitem as imagens, não causa dano algum. O que eu explico sempre para o tutor é a questão da tricotomia, que nós devemos retirar o pelo da barriguinha, porque o pelo ele evita essa emissão do som e ali sim pode causar uma alergia, né? Mas o que a gente faz, pacientes que já tá com a barriguinha um pouco mais vermelhinha, termina o exame, passa o hidratante e já explica para o tutor. É o máximo que pode acontecer. Aham. Eu acredito que eu pelo menos nesse tempo todo de clínica e acompanhando, não vi nada demais, nenhuma complicação num exame como esse, e muito menos, como a doutora falou, que nem o raio-x. O raio-x, tudo bem, ele emite um raio, emite coisas que se você ter uma frequência muito grande, você pode ter doenças, câncer e tal, né? É complicado. Mas o ultrassom não, é som. O som bate e volta, reverberação. Então, a intensidade desse som que voltou é que vai causar a imagem. Então, por isso, uma imagem mais escura, mais cinza e tal. Então, é ciência, né? Eu ia falar sobre alguma coisa... eu já vou lembrar. Doutora, sobre a tendência do ultrassom. Qual é a tendência do ultrassom na medicina veterinária daqui para frente? O que vocês imaginam que vai acontecer assim de diferente na ultrassonografia veterinária? Olha, nós estamos evoluindo muito, 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 muito. Hoje em dia tem, por exemplo, a elastografia, que é um método onde consegue classificar um pouco um nódulo, né? Se ele tem uma tendência a ser mais benigno, maligno, então consegue orientar muito, principalmente um cirurgião, para fazer uma margem cirúrgica, né? Certo. Que legal isso aí, hein? Muito bacana mesmo. E são softwares, né? Que a gente vai colocando no aparelho. Hoje a gente, desculpa interromper, hoje a gente tem isso na tomografia, né? E é um exame que é mais caro, né? E aí a gente vai ter no ultrassom, isso aí vai ser muito legal, hein? Tem a microbolhas também. As aplicações em si com Doppler, elas estão evoluindo muito. Essa é a nova tendência que está vindo, né? Que legal. Índice de perfusão renal, eles usam esse índice também em tumores, em linfonodos, para dizer realmente o índice de malignidade, a possibilidade de
ser mais maligno ou não. Ali por São Paulo a gente já vê que começou os especialistas mais antigos, né? A Daniele Garcia, esse pessoal mais antigo já começou a utilizar alguns outros métodos mais avançados. Existe o contraste de microbolhas, né? Que também eles vão utilizar ali para injetar as bolhas e dizer, também trabalhar se aquele nódulo ele tende a ser mais maligno. Então, está evoluindo muito para essa área em si dos diagnósticos neoplásicos, né? Legal. Classificação de doenças renais também. E uma coisa que a gente não falou, que nós só focamos no ultrassom abdominal, é que o ultrassom ele pode ser feito transcraniano, ocular, cervical, articular, então tem todas essas outras modalidades. Nós vamos ter outros podcasts para falar sobre essas coisas, né? Eu tô amando. Porque nós temos a torácico, né? Muito importante, o torácico na também. Emergência, ele pode salvar muitos pacientes. Muitos pacientes. Imagina você colocar um paciente com a respiração totalmente fora, dispneico, em uma projeção de radiografia, né? E ali o ultrassom você consegue fazer com ele em estação mesmo. E consegue fazer na posição que ele tiver mais conforto, né? Exatamente, na posição que ele tiver confortável, você vai conseguir dizer se tem líquido livre, se esse pulmão ele está sobrecarregado com líquido. Legal. E ainda consegue auxiliar o intensivista a drenar se for necessário. Sim. Né? Eu ia perguntar isso aí, sobre a ultrassonografia transcirúrgica, né? Ou para ajudar na coleta de material e tal. Fala um pouquinho disso aí para nós. É muito comum hoje em dia. A gente observa que tanto os clínicos quanto os próprios especializados solicitam com mais frequência. Por exemplo, aplicação de duplo J. A gente consegue entrar no transoperatório e auxiliar se aquele duplo J é como se fosse um transplante, digamos assim, de um como eu posso dizer, de um canal. Se fosse um canalzinho que liga o rim com a bexiga. Isso. E a gente consegue, ao vivo e a cores, realmente visualizar se está na topografia, no local certo, porque assim não precisa abrir o paciente novamente. Porque antigamente fazia o procedimento cirúrgico, levava para o raio-x e depois, se tivesse alguma intercorrência, tinha que entrar em cirurgia de novo. Hoje em dia a gente consegue ter no centro cirúrgico o ultrassom e o raio-x. Tem as coletas guiadas, que são os métodos intervencionistas, tem a Trucut, que nós não precisamos abrir um paciente para fazer uma biópsia de um fígado, de um baço, por exemplo, de um rim, coletas de cistos, abscessos. Então, hoje em dia, a gente faz tudo métodos menos invasivos e traz um diagnóstico, assim, muito brando. Eu tenho uma história que aconteceu na minha monitoria, na pós-graduação da ADL, que uma cachorrinha, ela chegou muito caquética, porque o tutor estava fornecendo o manejo errado da ração. Então, ele estava com a ração para a dieta, mas ele não mudava a quantidade. Então, essa paciente ficou muito, muito magra. No exame ultrassonográfico, tinha muita alteração gástrica e tinha um nódulo no baço. Isso desesperou o tutor. O que eu falei para os alunos, nós temos que nos posicionar e lembrar de todos os diagnósticos diferencial, que não existe só o câncer. Tumor, ele pode estar ali por N fatores. E dessa paciente, na biópsia, veio com uma hiperplasia, ou seja, o baço estava trabalhando em conjunto ao sistema imunológico para combater, ajudar, auxiliar a tratar aquela inflamação tão intensa que estava tendo no trato digestório. Então, uma paciente que não precisou de procedimento cirúrgico, ela já tinha inflamação, então imagina como seria a cicatrização. Então, o ultrassom ele também consegue ajudar nesses métodos intervencionistas. Na internação também, né, pacientes com edema pulmonar, infusão pleural, né, tem muito. Acompanhamento, eu digo pelo meu próprio cachorro, CRMV positivo, ele faz ultrassom uma vez por mês. E ele auxiliou bastante a ultrassonografia para a gente entender o que estava acontecendo naquele estômago, se ia ser necessário intervir, acompanhamento de litíase, de cálculo ali na vesícula biliar, que ele também tem nos ductos intrahepáticos. A gente consegue fazer esse acompanhamento para dizer quando ou não é necessário fazer essa intervenção. E é aquilo que a doutora Pamela sempre fala, né? O tumor, ele não tem cara. Então, às vezes, ele parece ser algo muito maligno. Esse fim de semana, a gente estava discutindo sobre isso na pós. Tem uma amiga minha que a gente fala que é a rainha das buchas.
E ela estava contando pra gente que ela pegou um paciente que ele tinha todas as características de ele ter linfoma. E quando fez a citologia, ele veio que era uma hiperplasia linfóide. Então, já aconteceu o caso do tutor querer que a gente batesse o martelo que o paciente tinha linfoma. Ele tinha muitas características para ter linfoma, mas o ultrassom ele não é para fechar esse diagnóstico final, né? Ele Sim. vai ajudar a conduzir o que você tem que fazer para fechar esse diagnóstico, né? Mas ele vai sugerir as possibilidades. E aí vai depender do ultrassonografista interpretar essas imagens e conseguir criar quais as possibilidades, né? De acordo com o que ele está vendo, de acordo com o histórico. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A gente não pode fazer o que, por exemplo, você falou ali no início que o coleguinha fez, né? Dizer que tinha aquilo e ponto, né? Quais que são os diferenciais, né? Justamente. Doutoras, o importante que eu quero ressaltar é justamente a importância das doutoras, já fazem isso, mas que os nossos colegas que vão assistir depois tenham essa consciência também e os tutores saibam que a conversa com o veterinário, o ultrassonografista e o veterinário, para conseguir bater o martelo, saber direitinho, conduzir a suspeita. Isso que a doutora faz é muito importante, né? São poucos os ultrassonografistas que fazem. De conversar mesmo e dizer assim, ó, eu vi isso, eu vi aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Dá as possibilidades pra gente. Porque não tô velho, eu tô bem novinho, mas tô com a deformação, eu tô com a idade da doutora. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente fica com aquela, né, aquela coisa de burro aqui assim, né? Olhando só para frente, só para uma direção, e isso nos atrapalha, porque tu cria uma confiança excessiva e é aí que nos leva para o mato, que eu falo, né? Aí que a gente erra. E essa conversa que vocês têm com a gente depois do exame é importantíssima. Então não percam isso, né? Não percam e até estimulem isso para aquele veterinário que dá abertura. Sim. Né? Porque tem uns que não dão. Mas aquele profissional que dá abertura para vocês ter essa conversa, por gentileza, insistam. Porque isso aí dá um diferencial muito grande, tanto na confiança do profissional que solicitou o exame, quanto de vocês para nós e do tutor, do pet que vai ser beneficiado com isso aí. Né? Então não perca essa. O meu filho, o João Pedro, ele tem essa mesma característica. Ele senta e não é só comigo, porque eu já vi ele me ligando assim, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, aquilo. Tu que já é mais velho, né? O que tu me diz? Pode ser eu ajudando ele, o outro veterinário, a chegar num tratamento ali, numa questão de cirurgia, pós-operatório de uma cirurgia que deu um probleminha. Então eu falei, eu digo, faz isso, isso e aquilo, eu faria isso, isso e aquilo, né? Então isso é importante. Então deu para ver que ele faz isso com outros profissionais também. Ele discute caso, né? É importante, porque a gente às vezes fica mesmo, né? E é isso que eu não consigo colocar na minha cabeça, a rivalidade. Na minha cabeça não existe um complementa o outro. Sim. Quando eu entrei na minha vida como médica veterinária volante, eu criei um grupo só com as ultrassonografistas da região. E tem gente de todos os países, de todo o estado. Tem uma colega de Mato Grosso que eu conheci no curso, mas realmente para ter essa troca, porque às vezes o que eu vi, a colega não viu. E por aí, ali a gente salva diversas vidas, como a Adriele falou. É verdade. É verdade. Doutoras, nós vamos ter que marcar outro. Não tem jeito, né? Já foi o nosso horário e, infelizmente, eu acho que eu fiz só 4 perguntas. Tinha pelo menos 20 aqui para falar com elas. Muito obrigado, do fundo do coração, o agradecimento que eu tenho pela vinda de vocês aqui. Né? Com certeza o nosso público aí vai adorar também. Nós temos o costume de ver as perguntas depois e responder em outros programas e tal, então a gente vai fazer isso. Já estão convidadas de novo
para a gente falar sobre o que faltou e mais coisas. É um bate-papo bem informal mesmo, né? Para deixar os tutores bem à vontade de nos perguntar e também quebrar aquela coisa, aquela imagem do profissional, né? Que, é doutor, né? Não existe Não isso, existe isso. Nós estamos aqui com a mesma intenção, que é a sua, que é salvar o seu pet, né? Então, pode contar com a gente, como eu falei, conte com o seu médico veterinário. Se o seu médico veterinário não dá abertura, troca de médico veterinário. Simples. Procura alguém que dê abertura. Mas é importante ter a confiança no profissional, procurar ter... Não precisa ter um veterinário só. Vai ter 2, 3 veterinários de confiança, mas para que tenha alguém para você recorrer, tenha alguém para você chamar quando precisar, tá? Como a doutora falou, nós não somos concorrentes, nós somos profissionais que nós nos garantimos no que a gente faz, né? Então, isso que é importante. Só tem medo quem não se garante, né? E o mais importante, é isso que eu falei. Vamos cuidar bem e a nossa intenção é essa, é ajudar você a cuidar bem do seu pet. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Veterinária Onda dos Bichos, a Agropecuária do Mano e a Farmácia Imperador, né? São os nossos parceiros aqui no nosso programa. Sou o seu vet. Curta, compartilha, manda para o inimigo, manda para o amigo, manda para o pai, para a mãe, para a vovozinha, né? Que eu tenho certeza que ela vai gostar desse papo que a gente teve aqui com as doutoras, certo? Se vocês gostaram, deem um joinha lá e pode me avisar lá, ó, queremos as doutoras de volta, que nós vamos fazer logo, logo um novo programa com mais perguntas, tá ok? Todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no Sou Seu Vet, no @MC Produções 2025, no YouTube, pessoal. No Instagram nós vamos botar alguns cortes. Curta e compartilha. As doutoras... doutora, tem alguma rede social que o pessoal pode contatar, as doutoras? O meu profissional é m.v Pamela Saluceste, Pamela com 2 L sem acento. Esse é o meu profissional. Eu coloco também algumas dicas. Repita. Falo algumas coisas engraçadas também de casos, mas tento mostrar um pouquinho mais da rotina. Qual que é de novo? É @m.v.pamela com 2 L's Saluceste. A doutora tem também, o profissional? Meu Instagram pessoal e o profissional, eles são juntos, não tem problema. Podem seguir lá. @adri, DRI, _F, _Oliveira. Repita. Adri, _F, _Oliveira. Ok. E o meu é @SouSeuVet. O meu particular também é público, mas eu prefiro que vocês fiquem no Sou Seu Vet, que o público tem coisas particulares e pensamentos que não tem nada a ver com a medicina veterinária, e daí tem gente que não vai gostar. Então, mas quer lá dar uma olhadinha? É @Ricardo Veterinário, tá? Aí não confunda o Sou Seu Vet com o Ricardo Veterinário, por gentileza. Pessoal, quem não gostar, não diz que não gostou, só não pede amizade. Mas, fora a parte as brincadeiras, muito obrigado a todos, desejo a todos uma excelente semana, um ótimo final de mês, que Deus abençoe a todos, obrigado doutoras, mais uma vez, e que Deus esteja no coração de todos. Vamos orar pelo pessoal do Irã, vamos orar pelo pessoal do Congo, pessoal, que eu estou insistindo nisso aí. Coisas horrorosas estão acontecendo com os cristãos e que não merecem isso. Então, acho que cada um perder um minutinho ali do seu tempo e orar por essas famílias que estão morrendo por questão religiosa é muito importante. Então, por favor, pessoal,
pensem em Deus, reflitam, orem e que com certeza nós vamos ter um mundo melhor. Uma boa semana a todos, um bom final de mês e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.